Média, né? E todo mundo me cobrou muito, principalmente há umas 2 semanas atrás, logo que começou toda a história com a questão da própria Ana Hickman. é, Vocês me cobraram demais, mas eu não podia falar nada, porque obviamente que existia ali um trato, óbvio, da própria emissora, também com a própria Ana, que respeitou demais a posição da Ana Hickman, dizendo para Ana Hickman o seguinte: você fica no seu tempo, o tempo que você quiser falar, você pode falar. E obviamente que quando eu acho que vai para essa questão, que foi uma questão tão repentina, que aconteceu de repente, mas na verdade ontem ela deixa isso muito claro, através, inclusive, do próprio Domingo Espetacular, que essas histórias já aconteciam há algum tempo, né? E que tudo isso realmente vinha atormentando a própria Ana Hickman já há algum tempo. Então, ou seja, ontem a entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular, conduzida inclusive pela própria Carolina Ferraz, sem dúvida eu acho que foi uma das mais bem conduzidas que eu já assisti na minha vida. A Carolina conduziu a entrevista de uma forma espetacular, o que tem a ver com o próprio programa, com o próprio nome do programa. E o que ela fez acontecer ali, né? Ela simplesmente deixou a Ana Hickman falar, e foi isso exatamente que a própria Ana Hickman fez. Ela falou e falou tudo o que aconteceu, sabe? Então, ou seja, e hoje, para minha cancela, porque nós vamos fazer cancela, hoje quem vai para minha cancela, agora sim, agora eu faço uma cancela do Alexandre Correia. Vocês sabem de uma coisa? Eu acho que a forma mais repugnante que você tem de viver com alguém é quando você vive sobre ameaças. É quando você vive, sem dúvida alguma, sobre uma questão completamente monopolizada através das suas atitudes e através daquele controle que você tem em suas mãos e que você realmente faz daquilo o que você bem quiser e o que você bem entender. Ou seja, você simplesmente pega aquilo, se senta no seu trono e fala: isso aqui eu comando. Ou seja, e não foi só Ana Hickman, relatos de outras pessoas também que já trabalharam com o próprio Alexandre e passaram pelos mesmos problemas, não de agressão, mas de assédio moral, dele gritar, de enfiar o dedo na cara, de ser estúpido, enfim. Então, ou seja, isso já faz parte, já é um traço realmente da própria personalidade do próprio Alexandre Correia, que nós sabemos que depois de tudo isso que aconteceu, veio à tona toda a questão da própria Ana Hickman. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, sabe? O mínimo que a gente tem que ter, pelo menos, é respeito. Principalmente quando ele é aos 26 anos, ela aos 16 anos, eles resolvem se casar e os dois vão juntos para viver um papel de matrimônio. E a Ana Hickman deixa para trás tudo, os pais, deixa a vida dela no sul e vai realmente se juntar junto com o próprio Alexandre para ter uma vida de casal. Isso faz exatos 25 anos. Desculpa, 27 anos. E a Ana Hickman simplesmente trabalhando, fazendo absolutamente tudo acontecer. Eu sempre ouvi dizer que o Alexandre Correia sempre teve um gênio muito difícil. Ele sempre teve problemas com as outras pessoas, ou pela grosseria, ou por ser intransigente, ou por ser esse cara realmente que é um cara que tem um ímpeto completamente difícil de ser administrado. Então, ou seja, tudo isso acontece de uma forma muito, mas muito sombria na vida, inclusive, do próprio Alexandre. Agora, eu não posso considerar simplesmente um cara que vai e que agride, simplesmente, e que seja também a agressão moral, que seja também a agressão física, ou que seja também assediando moralmente, sabe? E aquelas torturas psicológicas que a gente sabe como é que funciona. E ele foi por esses caminhos, ele foi por esse mundo completamente sem retorno, e ele foi levando, e ele foi levando, e ele foi levando. Só que existe um momento na vida, principalmente das pessoas que agem dessa forma, que uma hora você encontra uma ponta de uma faca virado realmente para o seu peito. Aí você não tem como mais você voltar atrás, porque as histórias realmente começam a ficar perturbadas, as histórias começam a ficar completamente
perdidas em relação a tudo, e em relação, inclusive, à própria estrutura familiar. Porque quando ele vai para cima da Ana Hickman, ele está jogando tudo a perder, ele tá pondo tudo a perder. Ele está colocando a família, ele está colocando os bens, ele está colocando casa, ele está colocando tudo. Durante a entrevista, a Ana Hickman disse que ainda ela não poderia falar sobre questões dos bens, inclusive, sabe? E aí o que acontece? Olha só como ficou. Né? Ela falou que em um dado momento, em um certo momento, ela vai falar exatamente sobre isso, sabe? E ela foi lá e falou. Inclusive, eu levanto uma suposição aqui. Será que ele tinha amante? Será que realmente ele tinha um relacionamento extraconjugal com uma outra pessoa? Porque a pessoa mudar simplesmente ou ter uma atitude como essa e tentar agredir a própria mulher que cai entre nós, lógico, no sentido extremamente figurado, é a galinha dos ovos de ouro. Sabe? E você querer ir lá e matar a galinha dos ovos de ouro é a mesma coisa que você simplesmente dar um tiro no próprio pé. Mas o que é isso? Isso é inveja? Isso é um machismo? Ou ele simplesmente, ele nunca teve um controle da autoestima, principalmente por ela sempre ser o foco e por ela estar nos holofotes? Mas ele já fazia parte de absolutamente tudo isso. Por quê? Porque ele não deixava de aparecer, inclusive ao lado da Ana Hickman, como o próprio esposo, como o próprio marido e empresário que era também. Então, ou seja, se isso veio realmente de frente com a própria conduta do próprio Alexandre Correia, me desculpa, ele está completamente equivocado, louco, e precisa realmente ser tomada uma atitude contra esse homem, porque não é justo ele agir dessa forma, principalmente com uma mulher que está ao lado dele, trabalhando 26 anos e fazendo tudo acontecer. Ele simplesmente pegou a família dele e descartou. Ele simplesmente pegou a família dele e jogou no lixo. Ele simplesmente pegou a mulher dele, que era a própria galinha dos ovos de ouro, e estava detonando ela psicologicamente. E para que isso acontecer? Por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Isso, sem dúvida alguma, isso é crueldade. Isso é uma pessoa covarde. É uma pessoa que realmente não tem um mínimo critério e beira também o mau-caratismo quando você gera atitudes como essa, como se só você realmente tivesse que ter a impressão ou ser impresso dentro das suas atitudes. Todos os áudios que foram vazados na imprensa, tudo que foi vazado até hoje, inclusive de um trabalho incrível do próprio Léo Dias, mostra o quê? Ele completamente alterado, xingando as pessoas. Tudo bem, é a forma de se posicionar, mas é a forma mais incorreta de se posicionar, inclusive fechando a porta inclusive no braço da própria esposa. Então, ou seja, me desculpa, não tem como. Eu trabalhei, inclusive, com o benefício da dúvida, de achar, inclusive, que até a própria família, a instituição família, ela tem que ser protegida realmente. E talvez ele fazia esse papel. Por ela ser mulher, por ela ser da mídia, um filho pequeno. Então o que ele fazia? Ele assumia essa postura de ser o mais valente, de ser o cara mais imbativo. Você fica na sua porque quem resolve tudo sou eu, você só tem que fazer o papel realmente da artista e não se envolver em outras questões. E ali ele começa a perder talvez um pouco o foco e a mão em relação a isso. E foi isso realmente que ele fez. O Alexandre Correia, ele foi completamente torto, ele foi baixo, ele foi completamente sem a mínima estrutura para que ele pudesse compensar, inclusive, toda essa questão. Agora, por grana, porque tudo está realmente ruindo ou porque estamos devendo muito dinheiro, só vou dizer uma coisa para vocês. Ela mora num verdadeiro palacete, a Ana Hickman. Mora num verdadeiro palacete em Itu. É uma mansão absurdamente linda, incrível, maravilhosa. Mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. Pega tudo isso, se desfaça, Ana Hickman. Pega o seu filho e vai viver com ele e recomece a sua vida com o salário que você ganha, com o salário que você realmente tem e comece a sua vida do zero. Não, eu acho que a história mais incrível é quando você pode recomeçar na vida. Então recomece de verdade, sabe? Pegue o seu filho, tira ele de dentro daquela casa e você também.
Aluga um apartamento, uma casa, seja lá o que for, e recomece. Recomece de verdade, mas deixa essa monstruosidade que fazia parte da sua vida, deixa isso de lado, deixa isso para trás, porque sem dúvida alguma, hoje você tem o seu filho que vale muito mais do que qualquer milhões. Você tem o seu filho que vale muito mais do que casa, do que bens, do que carro, do que tudo isso, porque tudo isso a gente conquista, a gente levanta na vida e a gente vai para cima e consegue realmente conduzir. Porque você ainda aos 16 anos, uma menina cheia de sonhos, cheia de privilégios e cheia também de muitas histórias para concretizar, você conseguiu concretizar através do seu próprio talento, através da sua própria beleza e de ser uma das mulheres mais lindas do mundo, Ana Hickman. Então, ou seja, recomece, vá pra cima. Tô te falando isso como se você fosse minha irmã, pelo carinho, admiração e respeito que eu tenho por você. Sabe, não vale a pena, nada disso vale a pena. Sabe, brigar por uma questão que não faz mais parte da vida da gente. Preste atenção e veja talvez quantas vezes você foi infeliz dentro desse imóvel que você vive. Veja quantas histórias você foi infeliz dentro de tantos bens que vocês adquiriram. Então pegue o seu filho realmente pelas mãos e faça ele navegar com você por outros momentos, por momentos mais sadios, por momentos realmente que tenham tudo a ver com a sua vida, e não simplesmente você ficar atrelada a um homem que teve coragem de olhar para sua cara e dizer o seguinte: você está envelhecendo. Sabe, isso não é legal. Quando você